Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo. Tenho em minhas mãos esse belíssimo livro da Clássico Zahar, chamado Mitos Gregos, do Nathaniel Hawthorne. E inicio neste vídeo um projeto onde eu falarei sobre cada um dos 6 contos da Grécia Antiga que o autor traz dentro dessa obra. Adianto para vocês que haverá spoilers neste vídeo, porque como são mitos que se passaram há 2000 anos atrás, pelo menos, aliás, mais do que isso, né? Eu não vejo a necessidade de omitir o final da história, porque a maioria de vocês já conhece. Até porque geralmente os mitos são assim, né? A grande lição deles está justamente no seu desfecho. E por isso, vocês geralmente já conhecerão o que acontece no final da história. Portanto, eu não vi sentido de omitir o final da história, tá bom? Então adianto para vocês, então caso vocês não tenham interesse em saber o final dos contos, talvez seja mais interessante vocês não assistam esse vídeo, mas caso vocês não tenham problema com isso, fiquem à vontade, até porque eu, por exemplo, li o livro já sabendo o que acontece na história, e eu apreciei muito porque a graça do livro é a narrativa do Nathaniel, que é muito gostosa, que é muito detalhista, que é muito agradável e que inclusive foi feito para um público um pouco mais adolescente, ali talvez até crianças, né? Enfim, então a narrativa ela é bem fluida, assim, bem tranquilinha mesmo. É uma edição bem bacana também, vou mostrar aqui para vocês só alguns detalhezinhos. Bem breve, porque o objetivo do vídeo não é que a diagramação e uma das muitas ilustrações que nós vamos ter nessa obra. O objetivo do vídeo não é falar sobre o livro em si, é falar sobre o conto, tá? Então não vou me estender muito mostrando a obra. Mas, só uma informação importante, eu vou falar brevemente sobre o autor, que é o Nathaniel Hawthorne, que nasceu em 1804, viveu até 1864. De acordo com o Rodrigo Lacerda, que é quem faz a apresentação desse livro, ele é um dos principais romancistas da história dos Estados Unidos. Várias informações são trazidas dentro da apresentação, inclusive uma curiosidade: o Hawthorne ele é descendente de uma família que teve um papel muito forte como juízes nas caças às bruxas de Salem. E por conta disso ele sentia muita cobrança e se sentia mal pelo seu sobrenome. Por conta disso ele alterou a grafia dele. Então, por exemplo, esse Hawthorne aqui, esse Haw, no caso não tinha o W, né? Então talvez fosse Hawthorne, não sei. Enfim, eu não vou ter essa informação com precisão, mas inicialmente ele não tinha esse W na grafia do seu nome. Ele alterou justamente por se envergonhar do passado da sua família. Achei uma curiosidade bem interessante isso trazer aqui nesse vídeo. E agora sim, vamos falar sobre o primeiro dos 6 mitos que nós teremos neste livro aqui. Estou falando sobre a cabeça da Górgona, mais conhecido de vocês como a história da Medusa, né? Ou melhor dizendo, neste caso, a história de como Perseu foi ter um embate com a Medusa, vamos colocar dessa forma aqui, né? Esse livro que foi publicado em 1851, ele vai ser narrado por um personagem fictício chamado Eustace Bright, que vai ter uma turma de crianças ao seu redor e ele vai contar esse mito para essa turma. E em A Cabeça da Górgona, nós vamos ter ele contando de início que Perseu e a sua mãe Danae, eles foram lançados em um oceano por pessoas más do reino no qual eles viviam. Inclusive, eles eram de uma família importante. Mas essas pessoas maldosas, elas colocaram eles em um baú, segundo o que está no livro, e os lançaram no mar. Eles foram indo, até que eles foram pescados pelo irmão do rei Polidectes, que era rei da ilha de Serifo. Só que essa ilha também era repleta de pessoas maldosas. E inclusive o próprio rei, ele era muito cruel. A única pessoa que não era tão cruel, segundo o narrador da história, no caso Eustace, era o irmão do rei, que foi justamente quem pescou essas pessoas, né? Quem encontrou essas pessoas no mar.
Mas mesmo sendo ali um contexto ruim, pessoas maldosas, pessoas ruidosas, o Perseu ele era muito pequeno quando ele foi resgatado. E ainda assim ele foi crescendo nessa ilha, foi se fortalecendo, até que ele se tornou um adulto, um homem forte e disposto a fazer o que o rei quisesse. Mas o rei Polidectes, ele não gostava tanto assim, nem de Danae e nem de Perseu. Por conta disso, em vez de dar a ele uma missão boa, que trouxesse benefício para si e até mesmo para Perseu, ele opta por falar para Perseu ir até uma ilha onde haveriam górgonas e ele deveria cortar a cabeça de uma dessas górgonas chamada Medusa e trazer para ele para que ele pudesse presentear a sua futura esposa chamada de Hipodâmia. Então o Polidectes queria presentear Hipodâmia. Queria entregar a ela, antes do casamento, a cabeça da Medusa por ser um item completamente diferente, um item que ele achou que seria um presente agradável. E aí ele utiliza o Perseu para fazer isso. Mas um ponto importantíssimo é que ele não acreditava que o Perseu fosse fazer isso. Ele talvez nem se importasse tanto assim com o presente. A única coisa que ele queria era prejudicar o Perseu e a sua mãe Danae. E essa foi a forma que ele encontrou, pedindo para que um personagem forte, um personagem que chamava atenção, ele fosse realizar um trabalho que seria quase um suicídio. Então, o Perseu, valente, corajoso, ele aceita esse trabalho. E no princípio ele aceita com muito vigor. Mas conforme ele vai se distanciando do rei e repensando o que ele fez, ele começa a notar que realmente as chances dele conseguir concluir esse desafio eram pequenas. Mas, para a sorte dele, ele vai encontrar um rapazinho que vai lhe ajudar a conseguir o que ele precisava, certo? Estamos falando do Azougue, que vai contar para ele quais ferramentas ele precisaria para conseguir enfrentar a Medusa. E eu gosto, pessoal, quem é novo aqui no canal, de ler trechos dos livros para vocês entenderem como é a escrita do autor, né, a narrativa dele. E para isso, no caso desse mito específico, eu vou ler um trecho na página 26, que se estende até a página 27, um trecho um pouco longo, já adianto, mas nele nós vamos ver o que são as górgonas, né? Então, como ele descreve elas, porque eu achei a descrição dele bem interessante. Havia então 3 górgonas vivas, e elas eram os monstros mais estranhos e terríveis que jamais existiram desde que o mundo foi criado, ou que já foram vistos nos dias que seguiram a criação, ou provavelmente já se viram desde então. Não tenho ideia de que tipo de criatura ou demônio eram. Só sei que eram 3 irmãs que, ao que tudo indica, tinham uma semelhança bastante vaga com mulheres, mas eram, na verdade, um tipo mau e assustador de dragão. É difícil imaginar que seres medonhos eram essas 3 irmãs. Ora, no lugar do cabelo, podem acreditar, cada uma delas tinha umas 100 cobras enormes que lhes cresciam na cabeça, todas vivas, contorcendo-se, tremendo e se enrolando, com suas línguas venenosas de pontas bifurcadas para fora. Os dentes das górgonas eram presas terrivelmente longas. Suas mãos eram feitas de bronze e seus corpos cobertos de escamas que não eram de aço, igualmente duras e impenetráveis. Elas também tinham asas, umas asas fantásticas, posso lhe garantir, porque cada pena delas era de um ouro puro, lustroso, brilhante e reluzente. Devia ser fascinante, sem dúvida. Coisa de cegar a gente, ver as górgonas voando à luz do sol. Mas, quando acontecia de pessoas virem, ainda que de relance, seu brilho reluzente no alto do céu, elas raramente paravam para admirá-lo, e corriam e se escondiam tão rápido quanto podiam. Vocês talvez pensem que elas tinham medo de serem picadas pelas serpentes que as górgonas tinham no lugar do cabelo.
ou de ter as cabeças mordidas por suas presas horríveis, ou por serem feitas em picadinhos por suas garras de bronze. Bom, é claro que esses eram alguns dos perigos, mas de forma alguma o maior nem o mais difícil de evitar. Pois a pior coisa sobre essas górgonas abomináveis era que, uma vez que um pobre mortal botava os olhos em seu rosto, naquele exato instante seu corpo, quente de carne e osso, transformava-se em uma pedra fria e sem vida. Então nós podemos ver aqui, primeiro a descrição da Medusa, né, das Górgonas, das três irmãs. Inclusive para mim foi muito interessante porque eu tinha a imagem da Medusa apenas com os cabelos de cobra, né? E também a sua questão de ter a habilidade de petrificar as pessoas. As demais informações para mim realmente foram novas, então eu achei bem interessante dentro da história tudo isso, né? Então, as asas de ouro, as garras de bronze, o corpo impenetrável, tudo isso eu achei bem interessante. E vocês puderam observar também a partir do fragmento que eu li para vocês que haviam vários riscos em ter que capturar a Medusa, né? Então, o risco de ser preso pela garra, de ser mordido, de ser picado pelo cabelo. Mas o principal deles foi reforçado no final do fragmento, que é o seguinte: todo mundo que visse uma górgona voando, ele se escondia, porque ao olhar para o rosto dessa criatura, o seu corpo se transformava em pedra. Então Perseu ele teria que enfrentar uma criatura perigosíssima, que ainda estaria provavelmente próximo a outras duas criaturas perigosas, que seriam suas irmãs, né? Teria que cortar a cabeça dela, e ele não poderia fazer isso olhando para ela, para não ter o seu corpo tornando-se em pedra. Então vocês percebam que é um desafio quase impossível de ser cumprido. E era esse o desejo do rei maldoso, do Polidectes. Mas, por sorte do destino, o Perseu ele vai ter a ajuda do Azog, que vai recomendar que ele encontre ninfas que ofertariam a ele as ferramentas necessárias para ser possível cumprir esta missão. Mas para chegar às ninfas, ele primeiro vai ter que passar pelas três mulheres de cabelo grisalho, que são três mulheres bem engraçadas e bem diferentes, que elas tinham um único olho, então eram três irmãs. Em teoria deveriam haver 6 olhos, né? 2 com cada uma, se fosse a regra natural. Mas em vez disso, elas tinham um único buraco em cada uma de suas cabeças. Então, 3 cabeças com um buraco só para um olho. E aí havia um olho, um globo ocular, que ficava passando de uma irmã para outra irmã. Aí cada irmã que pegava, colocava e ela passava a ter o dom da visão. E aí ela tirava, passava para outra irmã e elas ficavam revezando ali e isso gerava inclusive muita briga entre elas. Então as três irmãs, elas meio que a todo instante discutiam, brigavam e até se odiavam. E mais do que isso, elas eram inseparáveis, porque uma precisava do olho da outra, né? E aí elas também eram um pouco maldosas, então o Azog diz a Perseu que se ele chegar e pedir a informação não vai ser o suficiente. Então ele teria que aproveitar alguma brecha para conseguir convencê-la. E ele faz isso, ele vê em algum momento que uma das irmãs está com o olho na mão, ou seja, ela não tem naquele momento o dom da visão, e ela vai passar esse olho para uma outra irmã que está discutindo com ela. E neste momento Perseu vem e pega o olho da mão dela. E aí ele fala, olha, é o seguinte, eu não quero prejudicar vocês, eu pretendo devolver o olho a vocês, a visão a vocês, né, que é o bem mais precioso que vocês têm por certo. Mas eu preciso de um favor, eu preciso encontrar as ninfas. Vejam que é um favor tranquilo de ser realizado. Mas essas irmãs, elas não querem fazer isso. E aí o Perseu tem ali que insistir e tudo mais, para que de fato ele consiga a informação, para aí sim chegar até as ninfas. E aí, diferente das três irmãs, as ninfas elas já são bem mais agradáveis, bem mais tranquilas e de imediato elas já entregam as ferramentas que o Perseu precisaria para realizar a sua missão. Inclusive, para vocês terem uma noção das ferramentas entregues, eu vou mostrar
uma imagem que a própria edição da Zaha tem aqui na página 39, tá bom? Então aqui nós temos o Perseu e 3 ninfas entregando as ferramentas, né? Ali uma espada, que seria capaz de cortar a cabeça da Medusa. Temos também ali em cima um elmo. Este elmo aqui é o elmo que, quando colocado na cabeça de Perseu ou de qualquer mortal, torna ele invisível. Então a Medusa não veria ele chegando e nenhuma das outras górgonas. Aqui nós vamos ter também sapatos alados. Esses sapatos aqui, ou sandálias, se vocês preferirem, têm asas, que permite que o Perseu consiga voar, né? Ele consiga ser muito mais ágil, consiga voar, enfim, consiga se aproximar da Medusa e realizar a sua tarefa sem que ela ouça nada, por exemplo. E nós vamos ter aqui também, do ladinho aqui embaixo, um escudo. Este escudo é do próprio Perseu, mas o Azog orientou que ele lustrasse, polisse muito bem esse escudo para que ele pudesse utilizá-lo como um espelho. Ou seja, o Perseu teria que ir até Medusa, colocando o elmo da invisibilidade e com essa espada e os seus sapatinhos voantes, utilizar o escudo para não olhar diretamente para o rosto, senão ele ficaria petrificado, para não olhar diretamente para o rosto, e aí sim, através do seu escudo, dar o golpe. Então, enfim, nós vamos ter tudo isso se desenrolando, nós vamos ter a forma como ele de fato consegue culminar o seu trabalho. Então ele pega a Medusa ali no momento de fraqueza dela, onde ela estava ali repousando basicamente. Ele consegue cumprir a sua tarefa, como eu disse, eu vou contar a vocês todos os detalhes da história, então ele consegue, porque é importante que vocês saibam disso, porque tem um desfecho ainda mais importante na história, que é o seguinte: há o retorno de Perseu para a ilha de Serifo, certo? E neste retorno, nós ficamos sabendo que, primeiro, o Perseu ele passou por muitas aventuras, mas o narrador, o Eustace, ele diz que não é útil para a história contar o que ele passou na volta, mas existiram ali alguns contratempos. E aí ele chega na ilha de Serifo e ele descobre que sua mãe está sendo maltratada, por isso ela foi obrigada a refugiar-se em um templo. E aí ele, com a cabeça da Medusa que estava em uma bolsinha, que também foram entregue pelas ninfas, ele chega com essa bolsinha e fala para o rei Polidectes: olha, eu cumpri a missão. Polidectes, quando viu que ele estava vivo, ele fica desacreditado. Ele fala: não é possível que você de fato tenha concluído essa tarefa. Mas se você concluiu, nos mostre a cabeça da Medusa. Naquele momento, Perseu, que não era uma pessoa maldosa, ele para e pensa: poxa, mas se eu mostrar isso, vocês serão prejudicados. Mas o rei insiste. Então o Perseu, ele ergue a cabeça, mostra para o povo, e o povo fica então petrificado por imprudência desse rei arrogante. E aqui eu vou mostrar mais uma imagem para vocês, que é o Perseu mostrando a cabeça da Górgona, a cabeça decepada dela. Enfim, gente, essa é a história, basicamente, de hoje, dos mitos gregos, né? Gostei muito da escrita, gostei muito da narrativa. O que eu achei do livro foi que existem detalhes onde o autor ele se aprofunda muito, né? Então, ele se aprofundou muito, por exemplo, na parte das 3 irmãs dos cabelos grisalhos, ele se aprofundou mesmo, deu bastante detalhes. Mas, em contrapartida, houveram pontos da história que, na minha percepção, foram muito rápidos. Eu gostaria mais de ter, sabe, degustado as informações, como, por exemplo, o próprio corte da cabeça da Medusa. Eu acho que foi muito rápido essa passagem dentro do livro. Tanto é que a narrativa que eu trouxe aqui para vocês também foi muito rápida. Mas não é porque eu não dei ênfase, é porque o autor, dentro da própria obra, também ele passa de uma forma bem rápida por este momento. Mas, enfim, a história do mito, ela tem o foco ali em ser sucinta, em ser curta. Então o texto ele é curtinho ali, estamos falando de umas 20 e poucas páginas. Eu li isso aqui numa tardezinha assim, porque realmente é muito fluido, é muito gostoso. Então eu deixo aqui para vocês a recomendação do livro Mitos Gregos, do Nathaniel Hawthorne, que é autor também de A Letra Escarlate, que é um livro muito, muito relevante dentro da história dos Estados Unidos, tá?
E peço a vocês que me deem um feedback sobre esse formato de vídeo aqui, se vocês gostaram, se vocês querem de fato que eu continue com esse projeto e conte os demais contos neste mesmo formato, ou se vocês preferem que eu de fato omita alguns detalhes, vocês não querem que eu dê tanto spoilers assim. É que eu acredito que por se tratarem de mitos extremamente conhecidos, que a maioria de vocês já vai saber o final, eu achei interessante trazer tudo. Mas se vocês preferem que seja feito de outra forma, deixe aqui nos comentários para que eu tenha percepção sobre isso e, se eu ver que realmente é pertinente, altere os vídeos, tá bom? Mas é isso, gente. Muito obrigado. Para além disso, deixe aí nos comentários recomendações de livros sobre mitologia grega, que eu gosto bastante, tá? E deixe um like também para ajudar, certo? Tamo junto, forte abraço e até a próxima.